Se você não tratar a ferida da alma de um jeito certo, você nunca vai conseguir preencher ou curá-la. Então fique neste devocional, porque eu tenho certeza que hoje o Senhor vai falar com você através da nossa dopamina diária. Olá, minhas conquistadoras, sejam muito bem-vindas ao novo tempo das nossas dopaminas. Estava muito animada, empolgada para poder compartilhar com vocês esse novo cenário, nova vinheta, um novo tempo aqui. E este projeto nasceu no meu coração com o objetivo de transbordar na sua vida um pouco daquilo que eu vivo com o Senhor aqui na minha casa, nos meus momentos de devocional. E nós conseguimos retratar um pouco desse cenário, daquilo que eu gosto de ter na minha intimidade com o Senhor. Pegar a Bíblia na mão, ter aqui um tempo de leitura, poder anotar, poder chorar na presença do Senhor, estar num ambiente onde nada me distrai. E eu te convido a fazer o mesmo. Separe um ambiente da sua casa para você ter esse tempo com o Senhor. Eu tenho certeza que será precioso. Eu te convido a vir comigo neste novo momento, neste novo tempo dos nossos devocionais, para aprofundarmos cada vez mais nessa intimidade com o Senhor. E eu espero que você seja impactada aí, como eu estou sendo tocada pelo Senhor aqui. Eu quero transbordar na sua vida hoje uma palavra de Deus para você, uma palavra de direcionamento. E não quero só compartilhar a palavra, mas eu quero te incentivar a viver a palavra. Aqui nós temos um lema. E qual que é o nosso lema? Ouvir, pensar e agir. Inclusive, conquistadora, já põe aí nos comentários a nossa hashtag OPA, que é o nosso objetivo todos os dias. Não só ouvir, mas pôr em prática, através daquilo que nós estamos aprendendo. E no final deste vídeo, nós vamos ter uma lição prática. Então, não saia no final dessa dopamina para você não perder a lição prática que nós vamos liberar para vocês. Então, fica aqui até o final, combinado? Agora, já pega a sua Bíblia aí, abre ela em 2 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo como base do nosso devocional de hoje. E eu quero trazer você a uma reflexão de maneira profunda sobre o quanto você realmente tem permitido Deus tratar as feridas da sua alma. Muitas vezes nós passamos por circunstâncias, situações difíceis, problemas que machucam a gente. E a verdade é que a gente sempre quer tentar superar ou esquecer. E normalmente a gente tende a tentar substituir aquela dor por outras coisas, seja com mais trabalho, preenchendo a agenda com compromissos, colocando pessoas na nossa vida, comprando coisas novas. Vai me dizer que isso nunca aconteceu com você, ou é só comigo? A verdade é que a gente sempre tenta fugir das feridas. A gente sempre tenta fugir daquilo que nos machuca. Isso é natural do ser humano. Mas a verdade é que o Senhor ele quer nos trazer hoje uma reflexão para a gente não fugir mais daquilo que precisa ser tratado. E não importa o que você já tenha conquistado, o que você já esteja vivendo, mas se existem feridas aí guardadas, elas precisam ser tratadas. Caso contrário, por mais que você ache que está avançando, você ainda continua no mesmo lugar. Então, abra o seu coração para que hoje Deus possa falar de maneira profunda com você. E se você já está sendo tocada com essa dopamina, não se esqueça de compartilhar com suas amigas. Convide as suas amigas para estar aqui com a gente neste tempo de conversa, esse tempo de devocional. É o nosso momento, conquistadora. E nunca retenha a palavra do Senhor. Então, se você já sentiu que essa dopamina vai ser profunda ao seu coração, já pede ao Senhor para te trazer luz aí, alguém que você pode compartilhar. Tira print também, posta e me marca. Eu vou ficar muito feliz de poder repostar para que mais pessoas sejam alcançadas. Combinado? Então, agora que você já abriu a sua Bíblia aí, em 2 Coríntios capítulo 12, eu quero ler com você a partir do verso 7, que diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas grandes revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é o suficiente, ou minha graça te basta, para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais e alegrarei em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Essa é a palavra poderosa que Paulo escreve para a igreja de Corinto, onde nós vemos que o Senhor ele traz um tratar profundo aqui com Paulo. E é interessante que Paulo, quando ele recebe esse espinho na carne, não sabemos qual é o espinho, mas sabemos que era algo que estava ferindo muito ele, né? Era algo que estava machucando ele, lá no interior, no íntimo dele. E ele clamou ao Senhor: Senhor, tira de mim. Quantas vezes a gente não faz isso, hein? Pensa aí. Vamos lá, conquistadora, pensa aí. Quantas vezes você já orou ao Senhor falando: Deus, tira esse problema de mim, tira essa dor de mim, tira essa angústia de mim. E aí você fica com isso lá no seu íntimo, clamando e pedindo para que Deus tire. Mas a verdade é que até hoje Deus não tirou. Mas você já parou para compreender para quê que Deus ainda mantém isso aí no seu coração? Provavelmente é para fazer o que ele fez com Paulo, para que a graça dele bastasse na sua vida. Muitas vezes a gente quer fugir da dor, mas muitas vezes, nesse fugir, a gente não está vivendo o propósito do Senhor. Mas quando Deus ele nos permite viver o propósito dele, ele coloca a gente, na verdade, no processo para que a gente enfrente a dor e a gente supere o problema com a graça e a força que vem dele e não de você. Então, olhando para Paulo aqui, podemos perceber, conquistadora, que ele tinha muito desejo de não sentir aquela angústia no coração, ter esse espinho na carne, mas ao clamar ao Senhor e ver que aquilo não mudou no coração dele, ele compreendeu o que Deus queria que ele fizesse. Que, na verdade, ele reconhecesse a fraqueza e essa fraqueza fosse colocada diante do Senhor. E hoje o Senhor está trazendo essa reflexão para mim e para você, para que você reconheça as suas debilidades, reconheça as suas fraquezas e coloque diante dele. E não tente fugir ou até ignorar. Porque vamos combinar que é muito mais fácil ignorar, né? Quem que não gosta de muitas vezes fugir daquilo que gera dor? Todo mundo quer tentar encontrar uma forma de não sentir a dor, quer tentar encontrar uma forma de não passar por um processo que é difícil. E isso muitas vezes faz a gente viver fora do propósito que Deus tem para nós. Porque as nossas feridas, elas têm propósito. Nada é em vão. E nós podemos ver aqui com Paulo, quando ele escreve essa passagem, ele fala exatamente que o propósito é para que a glória de Deus se resplandecesse nele, para que ele pudesse experimentar a força que vinha de Cristo e não dele mesmo. E quando nós pedimos para que Deus tire um problema de nós e nós não permitimos que aquele problema seja tratado em nós, nós simplesmente não vivemos a transformação que Deus quer causar nas nossas vidas. Então há processos difíceis sim que a gente enfrenta, mas esses processos não são para nos destruir. Na verdade, eles são para nos trazer um novo sentido, uma nova visão. E olha, eu quero trazer para você um exemplo prático de alguém que aparentemente tentou fugir daquilo que feria, daquilo que machucava. Mas todas as vezes que ele tentou fugir, não adiantou. Chegou o momento que precisou lidar de frente com aquilo que feria e machucava. Você conhece a história de José? José é tão conhecido e eu gosto muito de falar dele, já falei dele aqui em outras dopaminas, mas hoje eu quero trazer uma visão de José que talvez você não tenha reparado ou, se você reparou, talvez hoje seja o momento de trazer à sua memória. Nós vamos ver o momento de José, logo após ele ter ali a posição de governador no Egito, está vivendo a melhor fase, se a gente pode dizer, da vida dele, né? Afinal, José se tornou governador, se casou, teve filhos, morava num lugar maravilhoso, tinha toda a honra, todo o reconhecimento, tinha autoridade, então ele estava vivendo a melhor fase da vida dele. E ele, na verdade, talvez nem se lembrasse mais do que ele tinha passado lá atrás. Será que hoje você pode se identificar com José de alguma forma? Será que hoje existem coisas que você está vivendo que são muito boas, mas que de alguma forma tem tentado maquiar aquilo que você precisa tratar que foi acontecido lá no seu passado?
Ou algo que você não tratou, mas que você nem se lembra mais, que você prefere nem pensar nisso? Aquela coisa que a gente fala, ai, não quero nem pensar, porque só de pensar já me gera algum sentimento ruim? Bom, não quero te desanimar, mas hoje o Senhor te convidou a assistir essa dopamina porque Ele quer falar sobre isso com você. Mas calma, não se desespere. Guarde o seu coração e deixe o Senhor terminar de falar com você, porque você vai entender o propósito de tudo isso. Agora eu quero abrir a Bíblia aqui com você, lá em Gênesis. Você vai abrir ela em Gênesis e nós vamos ver alguns versículos que retratam este momento de José. Nós vamos ler Gênesis capítulo 42. E essa passagem nós vamos ver o momento em que José reencontra os irmãos. Só que detalhe, os irmãos não reconhecem José. José estava totalmente diferente aqui, né? Ele já estava numa posição de honra, então ele não tinha mais aquela aparência de menino quando ele foi jogado no fundo do poço e vendido como escravo. Ele também agora tinha uma imagem imponente, poderosa, então eles não reconheceriam o irmão. Mas José os reconheceu. E quando José reconhece seus irmãos e percebe que eles estavam ali na frente dele e que nem faziam ideia que ele era José, a ponto de José ser visto por eles como um dos egípcios. E José, muito esperto, nem falou com eles na mesma língua. Falou na língua egípcia para que eles não reconhecessem José. Mas José ouviu os irmãos conversando entre eles e dizendo que eles, de alguma forma, se arrependiam do que tinham feito com ele. E isso mexeu com José. Aquilo que parecia adormecido nele, superado até, né, porque já estava vivendo a vida de uma forma normal, na verdade não estava tão superado assim. Olha o que acontece no versículo 23 e 24 do capítulo 42. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar. Olha só o que acontece com José. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Aqui a gente vê o momento que José planeja uma forma de manter os irmãos ali para poder reencontrar em um momento que ele tivesse coragem, talvez se revelar aos irmãos. Mas a verdade é que José queria rever o pai, queria rever o irmão Benjamim, que era da mesma mãe. Então ele precisou gerar um plano ali para conseguir reter os irmãos no Egito. E é interessante que nessa cena, eu consigo imaginar a cena. José ali, todo, posto com uma imagem de governador, ouvindo os irmãos e o coração dele acelerado, angustiado pelo que estava acontecendo. Você consegue imaginar essa cena? E ele chora, conquistadora. Ele chora. E essa é a demonstração que pode até tentar fugir, pode até tentar superar, mas se não tratar a ferida, vai continuar doendo. E hoje eu quero que você pense comigo. Será que você está tentando esconder ou disfarçar feridas que um dia te machucaram? Será que você está tentando reprimir essas feridas, substituindo com coisas, pessoas, circunstâncias? Nós vemos aqui que José, ele poderia ter voltado à casa do pai. Eu fico imaginando, José poderia, não poderia? Ter voltado, ter falado com o pai, ter visto os irmãos, afinal, agora ele tinha condições para fazer isso. Mas a verdade é que José, ele não quis procurar a família porque ele não queria voltar ao passado. Isso machucava ele. Mas quando ele encontra com os irmãos, a primeira coisa que ele sente desejo é de reencontrar a sua família, de poder se conectar com sua família. Então não adianta tentar fugir. No fundo, a gente sempre quer resolver a dor. Então não fuja da dor. Se você tem que perdoar alguém, perdoe. Se você tem que resolver algo, resolva. Não tente maquiar a sua dor. Porque quanto mais você fugir dessa tratativa, mais isso vai ficar guardado e uma hora isso vai ter que ser tratado. Caso contrário, você sempre continuará voltando para o mesmo lugar. Vemos que anos se passaram aqui e José tem que voltar para o mesmo lugar. Com tudo isso, conquistadora, podemos aprender aqui com José que você pode passar por várias circunstâncias e até parecer que superou, mas no fundo, a dor continua. E José, ele chora aqui na presença dos irmãos. Mas essa não é a única vez que ele chora, não. Se você vai lá no capítulo 43, ele chora novamente. Quando os irmãos retornam,
trazem agora Benjamim para que ele possa conhecer o irmão, e eles não sabem ainda que José é o irmão. Mas José, ele mais uma vez, ao ter os irmãos ali na frente dele, ele não se aguenta. Só que todas as vezes, José, ele se esconde para chorar. Ele tenta bancar o forte na frente dos irmãos, mas quando ele encontra uma oportunidade, ele se esconde para não mostrar a sua fraqueza. Olha o que está escrito no verso 30 e 31 do capítulo 43. Dizem assim: profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Olha só, eu vejo aqui aquele adolescente que foi vendido como escravo voltando à tona num homem maduro de 30 anos, que já estava ali na liderança de um país. Mesmo que tenha passado muitos anos, se a ferida não foi tratada, ela vai voltar. Então não adianta, conquistadora, fugir. Como nós vimos aqui, Paulo, ele orou, ele pediu para que Deus tirasse o espinho na carne, mas Deus não tirou. O que você tem orado para que Deus tire? Deus não vai tirar, Ele quer que você trate. Está na hora de começar a deixar Deus tratar essas feridas, porque se você não tratar, isso vai continuar te ferindo. E se Deus permite que isso esteja na sua vida, é porque Ele quer te ensinar coisas, Ele quer aperfeiçoar o poder dele em você. E nós vemos que aqui em José, na história dele, chega um momento que ele não aguenta e ele precisa confessar a verdade, que ele era o irmão que foi vendido. Mas ao confessar, ele conta um testemunho lindo. E esse testemunho faz os irmãos entenderem que o Senhor nunca perdeu o controle. Mesmo que parecesse algo terrível na vida de José, havia um propósito do Senhor sobre aquela circunstância. Será que hoje as pessoas que um dia te feriram, você conseguiria compreender que Deus teve propósito em tudo isso? Você, conquistadora, conseguiria pedir perdão ou até mesmo perdoar aqueles que te ofenderam? Mesmo que seja doloroso, e compreender que esse processo doloroso foi propósito de Deus para te forjar? Eu deixo essa reflexão para você. E eu quero te convidar agora a viver comigo de maneira profunda aquilo que você precisa colocar em prática hoje. Então vamos agora para a nossa lição prática do dia. E a lição prática de hoje é para você não ignorar a sua dor. Não tente substituir essa ferida por outras coisas, como mais trabalho, lotar a sua agenda de compromisso, tentar substituir pessoas, comprar coisas, porque nada disso vai de fato curar a sua ferida. O que cura uma ferida é você tratar na raiz. E para isso você precisa reconhecer que você necessita desse tratamento, seja colocando diante de Deus e até pedindo ajuda de pessoas capacitadas para te auxiliar. Então, conquistadora, não ignore, trate essa ferida. E não se esqueça também de ficar pronta para o seu dia. Eu já estou pronta para o meu dia, para viver esse dia como uma verdadeira conquistadora. E você, já se preparou para o dia? Espero que eu possa te inspirar através desse look para você também se preparar. E detalhes e mais informações de como eu me vesti, eu deixei aqui na descrição do vídeo. Quem sabe você pode reproduzir esse look. E se reproduzir, me marca lá, vou amar ver sua composição. Um grande beijo, te espero amanhã na próxima Dopamina. Tchau, tchau!